Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Lições Fraternais, mais um capítulo, hoje chegando no capítulo 43 do livro Religião dos Espíritos, um livro psicografado por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, seu guia espiritual. E o capítulo 43, ele vai colocar aqui um paralelo hoje para nós refletirmos um pouquinho sobre a vida espiritual e a vida terrena, na comparação de escola, como aprendizes que a gente sempre fala. E eu acho muito lúcido, muito tranquilo esse exemplo que Emmanuel coloca quando ele fala que a Terra é uma escola. Para mim fica bastante visual isso, né? E só lembrando, a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais, então compartilha um pouquinho com aquele que às vezes tem uma dúvida. Não tem só o programa Lições Fraternais, tem vários outros programas, tem o Evangelho no Lar. É uma grande oportunidade para você aprender com a Rádio e TV Fraternal através da doutrina espírita que tanto tem a nos preencher e nos ensinar. Então, faça aí seu compartilhamento, deixa seu like e vamos para o capítulo 43. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la a uma imensa escola com vários cursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número da matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente que mais se ajusta. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Há crianças nas letras primárias dominando o alfabeto. Há irmãos em lutas menores penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos, igualmente, corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou nos grandes problemas, é que já ascendeste aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Recebe, desse modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes do teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores da luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E, lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles, no dia da cruz, acerena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. Esse é o capítulo 43. Examinadores. E que questão está relacionada? A 258 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec perguntou: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E aí tem a letra A, que Allan Kardec perguntou: não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E a resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem.
Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Esse capítulo da questão 258 do Livro dos Espíritos está lá no capítulo da vida espírita, a escolha das provas, né? E aqui ele tratou, que eu disse no início, um paralelo entre a vida espiritual e a vida corporal no sentido da escola. O aprendizado que a gente tem na escola e o aprendizado que a gente tem ao longo das existências das vidas pelas quais nós passamos aqui. A vida é uma só, mas as existências são várias, né? Pelas quais existências a gente já vivenciou, a gente já experimentou. E esse é o aprendizado, como a gente tanto diz, né? Então, todos nós somos espíritos. Essa é a base de tudo para a gente compreender, começar a compreender. Eu sou um espírito, você é um espírito, ora encarnados, ou seja, estamos na carne, mas ao regressarmos, quando morremos, quando deixamos a carne, a vida continua através do espírito na vida espiritual. Ou seja, regressamos, como se diz, à pátria espiritual, e aí então desencarnados, ou seja, sem carnes, estamos na essência. E essa é uma forma de entender, essa é a maneira de entender, né? Então, como nós vimos nas lições passadas já, nós carregamos tudo o que entendemos por moralidade. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas por vezes nós optamos por pegar o atalho, ou seja, eu vou fazer por esse caminho, mas só que esse caminho nem sempre é o bem, às vezes é o mal. E aí, o que está correto, perfeito, evoluímos, mas o que está errado a gente tem que voltar para refazer. Então aquela sensação, né, que o karma tem que pagar, né, como se fosse uma multa, algo impositivo, nesse sentido que tem essa questão, o estudo de hoje, os examinadores, nós vamos entender o quê? Que eu tenho que refazer, na verdade. Não é pagar, né? Acontece o quê? Que é sofrimento por mim, porque eu tenho que me mudar, eu tenho que me transformar. É aquele exemplo do André Luiz na crisálida. O que é a crisálida? É a transformação da lagarta para a borboleta. Quando ela tem que sair do casulo, aquela dificuldade que é, mas é assim que ela vai o quê? Fortalecer as suas asas para voar. A mesma coisa a gente. É através daquilo, daquela dificuldade que eu entendo como problema, que lá na frente eu vou ver que foi um aprendizado. Para quê? Para me aprimorar, para me burilar, ou seja, me lapidar. Eu estou saindo daquela crisálida, ou seja, eu estou saindo daquele casulo por uma vida melhor, que eu tanto busco, que eu tanto anseio. Como a gente vem falando, que falou há 2 semanas sobre a paz, e a paz começa dentro de mim. Então eu tenho que começar com a paz dentro de mim. Não adianta buscar no outro ou buscar fora. É aí que começa. E aí a gente vai entrando o quê? Que a gente encontra algumas pessoas. Que pessoas são essas? São outros espíritos como eu. Mas alguns eu harmonizo com facilidade, outros nem tanto. E é aí que então eu digo que o quê? Começa a dificuldade. Porque aqueles que eu me simpatizo, ele me auxilia. Mas ele me dá força para superar o quê? Aqueles com os quais eu não tenho tanta afinidade assim. Ah, mas o propósito é afinizar com todo mundo, eu devo amar o meu inimigo, como ensinou Jesus? Sim. Ah, mas eu vou amar o inimigo, como a gente já estudou, eu vou amar o inimigo como eu amo o meu filho? Entenda, Jesus disse que pelo menos você respeitasse. Respeitar já é uma forma de amor. Você não criar a guerra, como nós falamos na lição da paz. Você não extinguir uma guerra, já é uma forma de você amar. E assim, gradativamente, a gente vai aperfeiçoando esse amor. Quando eu começo a respeitar, então, porque se é tão difícil assim, então eu começo pelo menos a respeitar, para então, sucessivamente e consequentemente, começar a amar a todos, né? Então, essa superação não significa passar por cima, né? Não, eu tenho que passar por isso. Não. É superar a mim mesmo. É superar essa minha dificuldade, que são vícios que eu carrego de muito tempo, como mágoas, ressentimentos, enfim. Então, veja, ele falou que eu escolho a prova de maneira genérica, de maneira ampla. Eu não escolho o detalhe. Aí compete a Deus me dar a situação pela qual eu vou o quê? Me afrontar. A situação pela qual o quê? Eu vou demonstrar se eu estou evoluindo ou não. Ou se eu continuo mesmo egoísta, se eu continuo aquele mesmo soldado de guerra que só vai com o intuito de destruir os outros. Está percebendo? É aí, então, que Deus vai me colocar a condição que vai me testar. Por isso, né,
o texto do Livro dos Espíritos me ensina o quê? Para que eu seja colocado diante da prova, ou seja, daquilo que me tenta. É lógico, se eu sou impaciente, é lógico que eu vou ter provas que me causam o quê? Irritação. Para quê? Para que eu exerça a minha paciência. Para que eu deixe de ser cada vez mais impaciente. Que eu abandone esse vício e eu treine isso em mim. Calma, eu vou dar um murro na mesa agora, que aí eu quebro a mesa. Consequência desagradável. Numa próxima, eu já penso que se eu der um murro na mesa, eu quebro. Então, segura, água da paciência. Então, veja, é uma condição pela qual eu vou treinando. Então, são situações no dia a dia que me acontecem, que são os que, como nós dizemos, os flashbacks. Ou seja, aqueles insights que eu volto para trás e eu falo, parece que eu já vivenciei isso aqui, parece que eu já vivi isso aqui. Na verdade, são novas situações. Para quê? Me testando. Então, é claro que a situação será criada por Deus, mas o meu pedido constitui o quê? Consiste na exposição a essa situação. Então, dentro da minha família vai ter aquele que me irrita. Dentro da minha família vai ter aquele que me chateia, aquele que me magoa. Mas com qual propósito? Não é lógico. Eu vim para ser capacho alheio. Não é nesse sentido. Não estou dizendo, eu tenho que sofrer. Não, isso é vitimismo. Você tem que compreender. Isso é diferente. Aceitar tudo é assim porque Deus quer, nós já conversamos também. Eu tenho que compreender. Então, aquele me irrita, então eu vou exercer a minha paciência com ele. Mas eu não gosto de conversar com aquela pessoa. Lembre-se, quando eu não gosto de alguém, o problema é meu. Se ele não gosta de mim, o problema é dele. Então, eu tenho que o quê? Começar a respeitar. Né? Então, é lógico que eu vou estar... Por quê? Aquele que me irrita, aquele que me chateia, aquele que me incomoda, aquele que me magoa, quem que é ele? Ele é meu examinador. Ele quem está aplicando a prova em mim, para quê? Para demonstrar o quanto eu estou evoluindo ou não. Então compete a mim. Por isso a evolução é individual de cada um. Difícil. É exercendo no dia a dia. Tolerância, paciência, indulgência. Exercício diário. Orando e vigiando sempre. Esse é o caminho. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.